Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um Mobcast, o videocast da EA. Sou o João Furlan e hoje temos uma figura muito importante no nosso setor, Everton Lopes. Everton, ele é o nosso vice-presidente aqui na EA e o diretor de uma grande empresa de tecnologia, a Mali. Everton, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui. Obrigado, João. Olá a todos os colegas da mobilidade que acompanham o nosso Mobcast. É uma satisfação participar dessa edição e poder contribuir com a discussão sobre os caminhos da mobilidade. De fato, nós vivemos um momento de transformação profunda no nosso setor, seja pela evolução das tecnologias de propulsão, seja pelas demandas regulatórias e ambientais, que desafiam a indústria a inovar com eficiência. E eu estou bem animado para compartilhar um pouco da visão da AEA sobre esse tema, sobre esse cenário futuro, e novamente agradeço o convite. Everton, para que nossos espectadores possam te conhecer um pouco melhor, conta um pouco da sua trajetória profissional até agora. Bom, eu sempre trabalhei na área automotiva, especialmente na área de engenharia e P&D. A minha trajetória começou há 25 anos atrás. Eu participei de um processo de trainee na Robert Bosch em Campinas, e lá comecei a minha carreira na parte de desenvolvimento de sistemas de injeção. Por lá fiquei por volta de 4 anos. Depois eu tinha um desejo de conhecer um pouco o cenário acadêmico, né? E eu mudei para Curitiba e fui trabalhar na Universidade Federal do Paraná, onde tinha um centro de pesquisas que trabalhava com sistemas de propulsão, motores a combustão, emissões. Inclusive trabalhava com as montadoras regionais. E por lá fiquei 6 anos, né? Eu cheguei a dirigir esse centro no final dessa etapa. E depois de 6 anos, a Mali ela estava construindo o centro tecnológico em Jundiaí. Eu recebi o convite para participar da criação desse centro. Então, cheguei na Mali por volta de 2007 e lá estou até hoje. Tive algumas funções dentro da Mali. Desde 2020 eu estou dirigindo o Tech Center da Mali, também responsável pela parte de pesquisa e desenvolvimento aqui na América do Sul. Na carreira acadêmica, minha formação, eu sou engenheiro eletrônico, mas eu tenho mestrado na área de termodinâmica, trabalhei bastante com essa área de simulação de combustão, de desenvolvimento de sistemas de combustão, e depois acabei fazendo um doutorado na área de bioenergia, também na Unicamp. Foi onde eu me aproximei ainda mais com a academia. Então, academia e indústria faz parte da minha história. Eu tenho bastante orgulho de ter conhecido várias pessoas ao longo desse caminho, que hoje estão comigo na EA, fazendo trabalhos em conjunto e construindo essa mobilidade do futuro. Perfeito, obrigado, Everton. Everton, hoje a ideia é a gente conversar sobre o futuro da mobilidade. A gente sabe que esse futuro está batendo na nossa porta. A gente vai falar de tecnologia, mercado, sustentabilidade e, claro, o papel da engenharia em tudo isso. Para começar, eu gostaria que a gente compartilhasse um pouco da sua visão, né, de como você trabalha nessas duas frentes, sendo o nosso vice-presidente aqui na EA e atuando, obviamente, no setor de tecnologia, né, na frente de novas tecnologias aí da Mali. Queria entender como que isso se relaciona com a sua carreira, né, como que você vê essa visão e como que é a sua atuação nessas duas frentes. Bom, João, atuar nessas duas frentes é algo que realmente me motiva muito. Minha formação é em engenharia, sempre tive ligado à área de tecnologia e essas duas frentes elas são complementares. Esse é o principal ponto, isso que me dá um drive para que eu continue atuando cada vez mais firme, né, e diretivo nessas duas áreas. Na Mali, como uma empresa de tecnologia, eu estou diretamente envolvido na evolução da mobilidade. Eu tenho trabalhado muito forte com a evolução dos motores a combustão, com a evolução da eletrificação, do hidrogênio, gerenciamento térmico, ou seja, tópicos que a EA vem tratando de uma forma contínua nas suas comissões e também nos seus trabalhos, sobretudo ligados à regulamentação. Já na EA, o meu papel é um pouco diferente, é um papel mais estratégico, institucional, e eu tenho ajudado o Marcos, né, que é o nosso presidente, a representar o interesse da engenharia automotiva brasileira, promovendo o diálogo entre a indústria, a academia e também o governo, e garantindo que nós tenhamos uma evolução tecnológica que esteja alinhada com as necessidades reais do mercado e também da sociedade. Esse é o grande papel da EA como associação. Essas duas atuações elas me conectam em termos de carreira com um propósito comum, que é a evolução da mobilidade sustentável, uma mobilidade humana, que também traz aí a questão do meio ambiente, das pessoas, do objetivo social também da mobilidade.
e isso a AEA tem feito de uma forma muito assertiva, né? Eu estou muito feliz de estar participando desse momento da indústria. Perfeito, Everton, muito obrigado. Muito bem posicionado aí a questão da EA e da Malha. No ABX 2025, você participou em 2 painéis, né? E um deles, o principal tema era: com tanta energia renovável, por que ainda não escolhemos os biocombustíveis? Queria saber, do ponto de vista técnico seu, quais são os maiores obstáculos que impedem que essa tecnologia domine, né, a matriz energética brasileira? Bom, esse painel na BX foi muito interessante, ele foi, diria, provocador, né, sobre vários aspectos, porque ele nos obriga a olhar para uma realidade brasileira que é cheia de potencial, mas ao mesmo passo com muitos desafios, né? Nós sabemos que o Brasil tem a matriz energética renovável invejável, né? Nós somos o primeiro mundo quando falamos de energia renovável, mas ainda temos uma série de barreiras que nos impedem de utilizar essa matriz de uma forma ampla, sobretudo na mobilidade. A primeira barreira que eu diria é a competitividade de preço, né? Falta incentivos para a energia renovável para que ela se destaque em frente à fóssil, ela possa ser utilizada como uma primeira opção para um consumidor brasileiro que é super sensível a custo, né? Nós podemos falar do vetor ambiental de uma forma muito clara, mas nós não temos o custo como um vetor de escolha, realmente temos uma dificuldade, e esse é um ponto que foi muito discutido durante esse painel. Além disso, tem uma questão também da competitividade tecnológica. Hoje nós temos várias frentes. Eu falei no começo sobre elétricos, sobre motores a combustão eficiente que utilizam biocombustíveis, sobre hidrogênio. Então, ou seja, os recursos que estão disponíveis para pesquisa e desenvolvimento, eles estão, de certa forma, divididos entre várias frentes. E isso reduz a quantidade de investimentos que nós poderíamos aplicar em um vetor, que é o vetor do biocombustível. Então, isso também acaba atrasando um pouco a questão da implementação dessa tecnologia. E, por fim, eu acho que é o desafio de comunicação e percepção pública sobre esse tema. Muitas vezes, os biocombustíveis eles são vistos como uma tecnologia do passado, né, que é uma visão completamente distorcida, porque ele é uma peça-chave para um futuro mais equilibrado e sustentável. Ele não é uma ponte, na verdade, ele é algo que também estará presente no futuro. Então, conectando tudo isso, a tecnologia, o mercado e a política pública é o grande papel da engenharia, é o grande papel da AEA nesse contexto, e nós temos promovido bastante o diálogo, né, e mostrado que os biocombustíveis não são uma alternativa, mas sim uma parte essencial da solução. Perfeito. Aproveitando esse assunto dos biocombustíveis, Everton, ainda assim, falando do ABX, né, a gente abordou desafios, né, você abordou os desafios do híbrido flex, né? Como você comentou, essa é uma tecnologia que ela é vista como uma ponte para a eletrificação, né, um meio do caminho, mas também algo essencial, né? O Brasil ele tem um diferencial, né, muito importante, que é a infraestrutura já do etanol, né? A gente está há anos aí desenvolvendo etanol, então acho que é muito importante a gente falar sobre essa estrutura. Como que você enxerga essa relação, né, entre a total eletrificação da frota e a gente ainda focar na produção de biocombustíveis, de combustíveis renováveis, como etanol, biodiesel e HVO? Bom, João, essa é uma reflexão fundamental, super importante. A indústria tem feito essa reflexão já há um bom tempo. Eu acredito que com a eletrificação isso se tornou mais parte do nosso dia a dia. Eu diria que o híbrido flex, que é uma solução brasileira, sem dúvida é uma ponte inteligente entre a eletrificação e a situação atual nossa, que os motores a combustão interna tradicionais. E o Brasil tem uma vantagem competitiva que é única nesse cenário. Quando nós consideramos que uma infraestrutura consolidada, né, que já existe no país para biocombustível, que ela distribui o etanol no país inteiro com muita facilidade, além de uma cadeia robusta para a produção de biodiesel e outros biocombustíveis, nós já temos a condição base, que é a disponibilidade energética. Enquanto vários países ainda estão discutindo ou construindo as suas bases para uma infraestrutura de eletrificação, nós já temos uma solução renovável, escalável, de baixo carbono e que pode ser integrada aos sistemas híbridos que hoje existem no mercado e que já são uma tecnologia que traz uma grande eficiência energética também.
Então, o híbrido flex ele permite que o motor funcione com grande parte do tempo com etanol, com biocombustível, que é um combustível renovável, enquanto o sistema elétrico desse veículo traz uma eficiência energética. Então, ou seja, uma combinação super poderosa, especialmente para o nosso contexto de descarbonização. E essa relação entre eletrificação e biocombustíveis, ela não é de competição, como muitos colocam por aí. Na verdade, ela é complementar. A total eletrificação da frota ainda enfrenta desafios de custo, sobretudo, disponibilidade de investimentos para infraestrutura de recarga e também de matérias-primas críticas, por exemplo, para baterias e motores de uma permanente. E já os combustíveis renováveis são uma realidade no Brasil há 40 anos, então não é nada novo para nós. E nós podemos acelerar a descarbonização do transporte de uma forma imediata, consolidando essas duas tecnologias que são importantes. Então, no fundo, a grande conclusão é que o Brasil tem uma chance ímpar de liderar o modelo híbrido para a transição energética, coisa que nenhum lugar do mundo tem feito até agora, e unindo o melhor da eletrificação e o melhor dos biocombustíveis. E isso é só possível porque nós temos engenharia, inovação e uma condição energética muito favorável no nosso país. Concordo totalmente, Everton. Acho que é uma colocação muito importante. Acho que você expressou bastante aí a questão desses caminhos, né, que a gente tem. Acho que faz muito parte. Falando um pouco agora do futuro, né, dos próximos passos aí que a gente tem um grande evento aí mundial, né, que é a COP30 sediada aqui no Brasil. A AEA vai fazer parte do COP30 através das parcerias que ela tem com a Anfávia ou com demais órgãos do governo. Queria entender como que, aí sim falando, né, do Everton AEA, como que a AEA vai posicionar o Brasil nesse debate, principalmente a gente falando desse mix energético que você acabou de comentar, né, como que a gente vai discutir na COP30 o caminho entre, o equilíbrio entre a hibridização, né, mas a hibridização flex e o 100% elétrico. Né? Então, eu queria entender isso com você. Bom, a COP é um evento que chama a atenção do mundo todo, na verdade um período, né, que nós temos aí a discussão sobre evoluções de sustentabilidade. E a AEA participa na COP em parceria com a Anfávia e com outras entidades do setor também. E para mim é uma oportunidade histórica para que a gente possa posicionar o Brasil como um protagonista nessa transição energética global que está sendo discutida já há muitos anos. Né? O nosso papel como AEA vai ser justamente mostrar que o caminho para a descarbonização ele não é único, nós não precisamos escolher uma única solução tecnológica, nós podemos considerar as vocações brasileiras, né? Sobretudo energia renovável, trazendo também a tecnologia que foi desenvolvida fora e somando essas duas para que a gente possa acelerar a descarbonização. O Brasil ele tem um mix energético singular, eu diria que é um dos únicos do mundo, e tem décadas de experiência também com esse tipo de energia renovável. E essa infraestrutura, como eu falei anteriormente, ela já está consolidada, ela é escalável, que é um ponto importante, e ela tem impacto direto na redução das emissões. Então, enquanto muitos países estão ainda construindo alternativas, nós já temos a solução pronta. Então, como demonstrar isso para o mundo? Um caminho que outros países, sobretudo do sul global, como a Índia, que é um país também que demanda muita energia, pode também acelerar a sua descarbonização com soluções alternativas ao que países desenvolvidos têm adotado como solução da mobilidade. A AEA acredita que o futuro tecnológico, né, da mobilidade será diverso. Né? Ele também, nós acreditamos que a eletrificação ela vai caminhar sim de uma forma cada vez mais presente, mas ela vai caminhar junto com outras soluções alternativas, sobretudo no Brasil. E o nosso posicionamento na COP, como todo posicionamento da AEA, ele será técnico, será baseado em evidências, em estudos e com foco em mostrar que o Brasil ele pode ser uma referência nessa transição energética que eu chamaria de inteligente, uma transição um pouco diferente do que o restante do mundo tem feito, combinando a inovação, a sustentabilidade e a inclusão, que é super importante, que é um dos pilares também da mobilidade sustentável. Então, mais do que defender uma única rota tecnológica, como muitos países do hemisfério norte têm feito, nós vamos defender uma estratégia nacional de mobilidade sustentável, que valoriza o que nós temos de melhor no país, né? A engenharia, a energia, e contribua para soluções reais que hoje são desafios globais. Perfeito. Everton, ainda sobre as COPs, existe uma grande preocupação do consumidor, né?
As COPs, elas buscam, né, aprovar medidas regulatórias globais, mas obviamente invocadas em cada continente, em cada país, como você comentou, o sul global, né? E essas medidas normalmente levam, né, a uma evolução na tecnologia. E essa evolução na tecnologia cobra um custo, né? Então, um aumento de preços. Como que você vê o equilíbrio entre a aprovação dessas políticas públicas e ainda manter uma atratividade para o consumidor, né? Essa relação entre o preço, né? O aumento do preço e ainda assim essa motivação a ter uma redução sustentável de emissões, uma freagem, né? Do aumento da temperatura global. Como que você vê isso dentro do mercado brasileiro e global? Essa é uma preocupação legítima e importante. Eu vejo isso muito não só na indústria, mas sobretudo na sociedade, né? Como você traz a transição sem que ela custe para a sociedade ou ela restrinja o acesso, né? Para mim, as COPs elas são fundamentais para que essa discussão ocorra. É um ambiente neutro e que permite que nós tenhamos a possibilidade de acelerar esse compromisso global com a redução das emissões. Mas nós temos que reconhecer que a transição energética ela precisa ser justa, viável e, sobretudo, inclusiva, né? Isso, para mim, é um ponto muito importante. A IEA acredita que a adoção em massa de tecnologias mais limpas exige também por trás uma estratégia industrial. Então, você precisa conseguir produzir isso no país de forma escalada e de forma barata também, né? Então, para mim, a questão de defender a indústria nacional é um ponto importante. É isso que o programa Mover tem feito e a IEA tem ajudado também na construção desse programa ao governo federal. Mas, colocando isso em perspectiva, isso inclui, sem dúvidas, o incentivo à produção local de tecnologias limpas, como sistemas híbridos, como motores flex e componentes eletrificados, para reduzir os custos e também gerar emprego no país, que é um fator social importante. Precisamos continuar valorizando os biocombustíveis, que é um ativo que nós temos no país, é uma realidade nossa, e combinar ele com a eletrificação, como eu falei anteriormente. E nós precisamos não deixar fora de perspectiva o programa de renovação de frota. Isso é um ponto relevante, que vamos substituir esses veículos mais velhos, né, por veículos mais eficientes, mais novos. E, logicamente, precisamos de apoio financeiro, né, para isso, porque tem um foco também não só ambiental, mas também social, porque traz segurança veicular, traz outros fatores, uma frota mais nova, reduz ainda, inclusive, custos na área de saúde, que nós temos também um custo pesado no país. E por último, acho que a educação e a comunicação técnica, que isso é um papel importante da EA, para que o consumidor entenda realmente os benefícios dessas novas tecnologias e não somente o custo inicial. Muitas vezes uma tecnologia pode custar mais no início, mas ao longo do uso desse veículo, dessa tecnologia, você tem uma redução do custo total de propriedade desse bem, que é um veículo, por exemplo. Então a EA defende que o Brasil não precisa seguir um modelo único para a mobilidade, que é algo que nós temos falado bastante aqui na associação. Nós temos um mix energético renovável, ele já é competitivo e podemos construir um caminho próprio para o Brasil, mais acessível, mais sustentável e mais alinhado à nossa realidade. Então o nosso papel na COP será justamente mostrar que tecnologia e inclusão podem andar juntas, né? E que a engenharia brasileira tem soluções concretas já para isso. Perfeito. Você comentou um pouco sobre a indústria nacional, né, Everton? Existe uma preocupação latente aí que a gente fala, né? A gente está falando muito de energias renováveis, flex fuel, híbrido flex. Mas a gente vê aí uma grande chegada, né, de modelos chineses já 100% elétricos ou eletrificados. Inclusive a gente já vê duas marcas chinesas com instalações fabris no país. Como que você vê essa chegada, né, dessas marcas chinesas no país? É um desafio ou é uma oportunidade para a indústria nacional desenvolver? São os dois. Mas, de forma geral, João, essa questão é uma questão que ela se tornou muito relevante nos últimos 2 anos, né? Nós vemos a aceleração de veículos chineses no país, que é algo normal também. No passado tivemos outros veículos asiáticos, né, europeus, então faz parte desse processo também de construção. A chegada das marcas chinesas no país, com os modelos que têm uma tecnologia um pouco diferente, são 100% elétricos, eletrificados, representam para nós uma mudança significativa no mercado automotivo. Nós estamos vendo isso com a oferta de veículos no nosso país. Eles, logicamente, aceleram a competição,
né? Isso reforça a necessidade de políticas industriais robustas para que, lógico, a competição ela pode ser boa por um lado em relação ao consumidor, mas também precisa ser algo que gere emprego no país, que desenvolva o país em termos de tecnologia e que valorize, sobretudo, os nossos domínios de tecnológicos locais, como biocombustível, como a engenharia nacional, que se estabeleceu aqui ao longo dos últimos 100 anos. Então, para nós, é algo que precisa ser muito colocado de uma forma clara, qual é a política pública em relação aos novos entrantes no mercado. Mas são super bem-vindos, porque, de certa forma, também traz uma evolução para nós. O Brasil ele tem um modelo tecnológico que eu diria que ele é único, né? Isso precisa ser reconhecido como diferencial competitivo também. E a EA tem defendido que a transição tecnológica no Brasil ela deve considerar essa realidade, né? Promovendo o quê? As tecnologias híbridas flex, e nós já vemos chineses também fazendo isso, e soluções integradas que sejam sustentáveis e também economicamente viáveis, como nós falamos na última pergunta. Então, por fim, para concluir, a presença de players internacionais, elas podem sim ser vistas como um catalisador para parcerias tecnológicas, para desenvolvimento de componentes locais, para fortalecimento da cadeia produtiva. Isso já aconteceu no passado, mas é muito importante que nós tenhamos equilíbrio entre os incentivos, né, dados a veículos importados, os incentivos à produção nacional, o apoio à engenharia brasileira, o fortalecimento da engenharia e uma estratégia clara como país de longo prazo. Sem isso, esse movimento ele pode ser mal sucedido. Então, o nosso papel também como AEA é apoiar o governo a dar essa visão um pouco mais clara sobre a perspectiva da indústria, dessas políticas públicas e como elas devem compor essa política nacional na área automotiva. A AEA ela vai continuar defendendo que o Brasil não precisa de copiar modelos internacionais. Nós podemos construir um caminho próprio, continuar a construção do nosso caminho próprio, sendo competitivo, sendo sustentável e também alinhado com as nossas fortalezas. Perfeito, Everton. Ainda falando sobre políticas públicas, né? A gente teve aí recentemente, a pedido da Fávia, uma aprovação do governo do programa Carro Sustentável, né? Esse programa ele visou aí a redução do IPI, né? Zerar o IPI de carros novos. Porém, a gente observou que esse programa não foi muito efetivo, né? Então, eu queria entender com você, e na opinião da EA também, quais foram as principais falhas, né, desse programa e como a gente ajuda, né, o governo, ou substitui o governo com propostas, né, de melhoria desse programa. Olha, o programa Carro Sustentável, ele foi, de certo modo, bem sucedido, né? De fato, o governo ele zerou o IPI para veículos mais eficientes, tem critérios claros tecnológicos, então isso para mim foi um avanço importante. Incentivou, de certa forma, tecnologias limpas a entrar no mercado. Então, para mim, isso já foi um grande avanço e realmente o governo está de parabéns em puxar por esse tema. No entanto, os resultados, sim, foram abaixo do esperado, isso é um ponto também que foi observado. Isso mostra para nós que somente reduzir impostos por si só ele não é suficiente para alavancar ou transformar o mercado. Na visão da EA, algumas lacunas na concepção do programa ajudam a explicar esse resultado abaixo do esperado. A falta de integração entre políticas públicas, acho que isso é um ponto importante. Não houve uma articulação entre programas de renovação de frota, que nós acabamos de falar, que é um tema que ajuda você a adensar a participação de novas tecnologias na frota de uma forma mais rápida. Financiamento acessível, nós estamos com a taxa de juros nas alturas e nós não tivemos um financiamento também mais acessível que o atual, que ajudasse a impulsionar essa questão dos veículos novos. E o incentivo à produção local de tecnologias sustentáveis também. Então, ou seja, como a gente traz o Parque Nacional para ajudar a reduzir os custos dessas tecnologias. Houve também uma comunicação um pouco limitada ao consumidor, uma percepção pelo menos minha. Muitos não entenderam os reais benefícios desse programa e nem como ele se conecta a uma agenda também de sustentabilidade. Então, no fundo, houve uma falta de comunicação nesse programa que acabou atrapalhando um pouquinho os resultados. Mas para reverter esse cenário, a EA acredita que medidas são possíveis ser tomadas, como, por exemplo, o estímulo à produção nacional de tecnologias, de veículos e componentes sustentáveis, programas de renovação de frota. Precisamos retomar essa discussão e ter uma política clara no país em relação a esse tópico, logicamente com apoio financeiro. A gente não consegue fazer uma renovação sem ter uma adesão econômica acessível. Incentivos adicionais à pesquisa e desenvolvimento. O Brasil fez um trabalho fantástico com o Rota 2030, com o Mover.
Nós tiramos um pouco do academicismo da universidade, trouxemos a universidade mais próxima da indústria, mas os níveis de investimentos no Brasil em P&D são pífios. Se compararmos com Coreia do Sul, compararmos com o Japão, compararmos com os Estados Unidos, e se nós queremos chegar lá, precisamos colocar mais recursos à disposição de pesquisa e desenvolvimento para que a indústria também tenha a capacidade de competir a nível global. E por último, a educação técnica e campanhas de conscientização, que vão ajudar o consumidor a entender de fato os benefícios ambientais e econômicos das novas tecnologias. Após 40 anos do pró-álcool, ainda temos parte da sociedade que não entende o real objetivo, né, de um combustível sustentável e, sobretudo, dos benefícios desse combustível. Então, isso é um bom exemplo para nós, né? Como é que nós podemos adensar o conhecimento e informação técnica para a sociedade. Legal, Everton, muito bom, muito boa colocação. Sobre o conhecimento técnico, mas aí voltado mais para o desenvolvimento da indústria, a gente vê aí várias notícias, né, sobre a dificuldade que a indústria tem em contratar novos engenheiros, né? Queria entender quais ações a AEA está tomando para melhorar isso, né? Ou seja, que a gente consiga ter mais engenheiros e realmente como que a gente consegue competir com uma engenharia que está indo muito mais para o lado da TI do que para o lado técnico, né? Para o lado da mecânica, da automação. Como que a EA consegue ajudar a gente nisso? Bom, essa é uma preocupação que a EA acompanha de perto, tem atuado. Temos uma diretoria acadêmica, somos próximos das universidades e nós temos discutido isso de uma forma contínua na nossa diretoria. De fato, a escassez de engenheiros ela é um desafio não só regional, ela é um desafio global. O Brasil ainda é mais crítico porque nessa transformação tecnológica que nós estamos vivendo na mobilidade, isso também traz uma certa dúvida do novo engenheiro, qual carreira seguir. E a engenharia automotiva está no centro dessa revolução. Então, de certa forma, nós precisamos ao mesmo tempo de talentos preparados para o futuro, para que a gente consiga trazer essa mobilidade sustentável, mas ao mesmo passo manter a atratividade do setor, o que não é algo tão simples. Nessa linha, a EA tem atuado em algumas frentes para apoiar a reversão desse cenário, parceria com universidades, centros de pesquisa, isso nosso diretor, o professor Massarani, tem puxado diretamente esse tema, né, com os colegas aqui da EA, promovendo o quê? Eventos técnicos nas universidades, participação em congressos, programas de capacitação, que estão aproximando o engenheiro da nossa realidade da indústria. Isso é um ponto muito importante. Iniciativas como o Prêmio AEA de estudantes, também é algo que traz o estudante com uma visão um pouco mais clara do que é o setor automotivo, que ele pode desenvolver sua carreira com bastante sucesso nesse segmento. E também mentorias e programas de aproximação entre profissionais experientes, né, que nós temos vários aqui nas nossas comissões na EA, criando uma ponte entre as gerações e também fortalecendo o interesse pela engenharia aplicada. E não menos importante, a presença ativa em eventos técnicos. A EA tem participado, apresentado o que é a engenharia brasileira e o papel estratégico nessa construção de um futuro sustentável. Você citou o ponto de TI, foi um ponto importante, nós notamos isso também. TI é um pouco mais atrativo pela dinâmica do mercado, né? Mas a EA acredita que a engenharia e a tecnologia de informação elas não competem, na verdade elas colaboram, porque a mobilidade futura ela vai ser digital, ela vai ser conectada, ela vai ser inteligente, e nós precisamos também desses engenheiros olhando para a nossa mobilidade. Então, para atrair jovens, nós precisamos mostrar que a engenharia automotiva é uma carreira de impacto, que transforma cidades, que melhoram vidas e que constrói soluções reais para grandes desafios da nossa sociedade atual. E é exatamente esse papel que a EA tem buscado cumprir, que é inspirar, formar e conectar engenheiros do futuro com a nossa indústria. Legal, Everton. E aí, falando sobre a EA, né, vocês comentaram, né, que existiram, né, várias reuniões de planejamento estratégico da entidade, né? Obviamente, um dos tópicos levantados foi a questão da educação, mas principalmente, o que vocês identificaram como desafios dos próximos 5 anos, né? E como que a EA vê as prioridades, né, nesses desafios nos próximos 5 anos? Essa foi uma etapa muito importante, João, para a EA. Nós fizemos um trabalho recente de revisão do nosso plano estratégico. Começou de uma forma mais tradicional, revisando a missão e a visão, olhando a expectativa dos nossos stakeholders também. Fizemos pesquisa com o conselho, com o governo, com a indústria, com a academia. E com tudo isso em mãos, nós começamos a construir uma visão de médio prazo, uma visão dos próximos 5 a 10 anos,
para que garanta que a IA tenha relevância também no futuro. As reuniões elas permitiram para nós uma análise profunda do cenário automotivo. Nós tivemos algumas parceiras participando desse processo também, algumas consultorias que trouxeram a visão regional e a visão global para nos dar os direcionadores dessa transformação. E, no fundo, né, para mim, assim, a primeira conclusão é a aceleração da transição tecnológica. Isso é uma coisa clara e que vai exigir muito da engenharia nacional uma capacidade contínua de adaptação, porque, no fundo, é uma transformação, né? Seja na área de eletrificação, de combustíveis renováveis, de conectividade, segurança veicular, ou seja, todos os tópicos que a EA já vem tratando nas suas diretorias e nas suas comissões. Outro ponto crítico é a formação e retenção de talentos, nós acabamos de falar sobre isso. É um ponto também que nós precisamos de um perfil mais multidisciplinar. O engenheiro automotivo ele precisa ser, lógico, especialista, mas ao mesmo tempo ter a capacidade de olhar em diversas disciplinas, que fogem um pouco, muitas vezes, somente da área técnica. E também identificamos um desafio de fortalecer a representatividade técnica da engenharia automotiva brasileira nos fóruns globais, para garantir o quê? Que as nossas soluções locais façam parte também de soluções globais em outros países que têm similaridade com o Brasil e que elas sejam reconhecidas lá fora. Então, esses desafios acabaram refletindo diretamente nas prioridades da IA, sobretudo para os próximos 5 anos. Eu posso dar um pouco mais de detalhes para vocês. Vamos fazer esse lançamento em breve do plano, mas eu vou dar um spoiler aqui, né? Primeiro, nós vamos ampliar a atuação institucional, levando a voz da engenharia brasileira não só local, mas também levando em outros mercados que nós achamos importante. Então, temos feito algumas parcerias já com institutos fora do país. Fomentar a inovação local, isso é um ponto fundamental para nós. Conectar a indústria, a academia e o governo para acelerar o desenvolvimento das nossas tecnologias, sobretudo alinhado às vocações brasileiras, leia-se matriz energética nossa. Fortalecer a comunicação técnica com a sociedade, mostrando que a engenharia é parte da solução para os nossos grandes desafios sociais e ambientais. E, sobretudo, investir na formação de engenheiros com programas educacionais, com parcerias acadêmicas e, sobretudo, valorização de uma carreira técnica. Então, com essa clareza que o novo plano estratégico da IA nos traz, nós vamos seguir comprometidos como um agente dessa transformação, um agente ativo, com uma visão estratégica, uma base técnica bem sólida e o foco em construir o futuro sustentável, que é o grande papel da nossa associação. 42 anos depois da fundação, é hora de uma mudança radical na EA? Boa pergunta. Bom, de fato, 42 anos depois da fundação, a entidade, eu diria que ela chega num ponto de inflexão, né? Não apenas na velocidade das mudanças das tecnologias, estamos vendo uma aceleração dessa velocidade, mas pela necessidade também de reinventar a IA para que ela continue cumprindo o seu papel que é de ser referência técnica, né, e estratégica na engenharia automotiva brasileira. A IA entende que não basta mais acompanhar a transformação do setor, mas é preciso liderá-la, e isso exige uma mudança profunda de como nós nos conectamos com os profissionais, com a indústria e também com a academia, com a sociedade e também com o governo, que é uma parte fundamental desse processo. E eu diria que os desafios atuais, como a transição energética, a digitalização da mobilidade, a formação de novos engenheiros, a valorização das soluções brasileiras, elas têm trazido desafios para que nós fiquemos cada vez mais conectados e ágeis, sobretudo, na resposta às demandas. Por isso, nós estamos promovendo uma verdadeira evolução institucional, eu diria, com foco em ampliar a nossa participação internacional, como eu comentei para vocês anteriormente, levando a engenharia brasileira para grandes fóruns. Então, estamos discutindo com os Estados Unidos, com a Europa, estamos trazendo as nossas empresas, as empresas associadas, as matrizes para conhecer o que é a AI, qual é o papel da AI, e isso tem promovido um intercâmbio muito grande de informações. Fortalecer a formação técnica com programas educacionais também é um ponto importante nessa nossa estratégia. Modernizar a nossa comunicação, fundamental, nos tornar a IA mais acessível, mais digital e muito mais próxima dos profissionais do setor, e também promover a inovação colaborativa, né? Então, conectar a indústria, a academia e o governo através de hubs de inovação que permita que nós possamos acelerar algumas inovações que hoje elas demoram um pouco mais para chegar no mercado. Então, essa transformação ela não é apenas necessária, mas ela é parte já da nossa estratégia,
e a EA está pronta com isso para os próximos 42 anos, continuando com a nossa essência técnica, que é de fato um compromisso com a sociedade de trazer uma engenharia automotiva mais inclusiva e mais sustentável. Muito bom, Everton. Antes de finalizar, eu gostaria que você realmente desse um pouco mais de foco em como que a EA influencia o dia a dia da população, da sociedade. Além, obviamente, dos debates técnicos, de promover com o governo, influenciar políticas públicas, formar novos profissionais, como que a EA contribui para a mobilidade sustentável no dia a dia? Bom, João, a EA tem um papel muito maior do que apenas reunir os especialistas e promover debates técnicos, que é o nosso grande produto. Eu diria que ao longo dos 42 anos, a associação ela tem sido uma ponte entre a engenharia automotiva brasileira e a sociedade. E nós temos influenciado diretamente políticas públicas, temos formado profissionais e temos contribuído para que essa mobilidade sustentável seja cada vez mais acessível. Então, no campo das políticas públicas, a EA atua como uma voz técnica da engenharia, levando propostas concretas aos órgãos reguladores, participando de fóruns estratégicos também e defendendo soluções que consideram adequadas para o contexto energético nacional. Na formação de profissionais, a EA investe na educação técnica, promove seminários, promove premiações estudantis, cursos e parcerias com universidades, e tudo isso com o objetivo de inspirar e preparar essa nova geração de engenheiros, conectando teoria e prática, indústria e academia. E no dia a dia dos brasileiros, o impacto ele é direto. Então, pensando na sociedade, cada avanço tecnológico discutido, validado pela EA, seja em eficiência energética, seja em segurança veicular, seja na redução das emissões, que chega aos veículos que estão na rua, torna a mobilidade mais limpa, mais segura e acessível, o que impacta diretamente a nossa sociedade. Então, a EA acredita que a engenharia tem um papel social fundamental e é por isso que nós seguimos trabalhando com esse propósito, com uma responsabilidade muito grande, com uma visão de futuro, para que a mobilidade sustentável ela seja não somente um privilégio de alguns, mas que seja assim um direito de toda a sociedade. Perfeito, Everton. Antes de encerrar esse episódio, eu gostaria que você fizesse suas considerações finais. Bom, obrigado, João, pela conversa e pela condução desse episódio. Foi uma conversa muito rica, que reforça o quanto a engenharia automotiva brasileira tem um papel estratégico na construção de um futuro mais sustentável, eficiente e acessível. Resumindo, a EA segue firme com a sua missão, que é promover o conhecimento técnico, formar profissionais, influenciar as políticas públicas e conectar os principais atores da mobilidade. Nós estamos vivendo um momento de transformação profunda e a engenharia ela está no centro dessa mudança e por isso a EA cada vez mais ganha relevância no cenário nacional. Nos próximos anos nós queremos estar ainda mais conectados e mais próximos da sociedade, mostrando que a mobilidade não é apenas uma meta ambiental, mobilidade sustentável, mas é uma questão de inclusão, desenvolvimento e também de qualidade de vida. Convido a todos os profissionais hoje que estão no mercado, estudantes apaixonados por tecnologia, a se engajarem com a EA e juntos nós podemos acelerar as soluções que vão respeitar a nossa realidade energética, que vai valorizar a nossa inovação nacional e vai colocar o Brasil como uma referência global na mobilidade eficiente e inteligente. Muito obrigado, Everton. E assim concluímos mais este Mobcast com uma importante reflexão. O futuro da mobilidade brasileira está sendo escrito em discussões como esta. Everton Lopes, muito obrigado por compartilhar sua visão estratégica, seu conhecimento técnico. Certamente você nos deixou insights valiosos sobre descarbonização, inovação e o papel da EA nesse ecossistema. Aos nossos ouvintes, continuem acompanhando os próximos episódios, onde traremos mais especialistas para debater oportunidades e desafios da nossa indústria automotiva. Não deixe de compartilhar esse conteúdo com colegas e nos enviar sugestões para próximos programas. Essa troca de conhecimento é o que move a engenharia automotiva adiante. Até mais!